Existe um erro enterrado na história da ciência que atrasou o mundo por séculos e quase ninguém percebe o quanto isso custou à humanidade. Se você quer entender como uma ideia errada conseguiu sobreviver por tanto tempo e moldar tudo ao seu redor, continue atento até o final, porque cada segundo muda a forma como você enxerga o progresso humano. Durante gerações inteiras, esse equívoco foi repetido, ensinado e defendido com tanta convicção que questioná-lo parecia um ato de heresia intelectual. Livros foram escritos, universidades o adotaram, e mentes brilhantes cresceram, acreditando que aquela explicação era definitiva, completa e inquestionável. O problema não era a falta de inteligência, nem a ausência de curiosidade, mas a confiança cega em um modelo elegante demais para ser abandonado. Quando uma ideia se encaixa perfeitamente no que queremos acreditar, ela se torna confortável, e o conforto é o maior inimigo da descoberta. Enquanto o mundo avançava lentamente, esse erro silencioso funcionava como um freio invisível, impedindo perguntas novas e sufocando caminhos alternativos. O mais perturbador é que as evidências do erro sempre estiveram ali, espalhadas diante dos olhos certos, esperando alguém disposto a desconfiar do óbvio. Mas duvidar do consenso exige coragem, porque significa enfrentar autoridades, tradições e o medo de estar completamente errado. Esse padrão se repete na história. Sempre que uma explicação elegante substitui a investigação profunda e transforma a dúvida em tabu. Poucos percebem que grandes saltos científicos nascem justamente quando alguém aceita o risco de parecer absurdo diante do seu tempo. E foi exatamente esse medo coletivo que manteve a humanidade andando em círculos, acreditando avançar enquanto o tempo escorria entre os dedos. Durante séculos, esse erro não sobreviveu por acaso. Ele foi protegido por prestígio, autoridade e pela falsa sensação de estabilidade que oferecia ao pensamento humano. A ideia parecia explicar tudo de forma simples, organizada e previsível, algo irresistível para uma mente que busca ordem em um mundo caótico. Questioná-la significava admitir que gerações inteiras poderiam estar erradas, e essa possibilidade era psicologicamente insuportável. Assim, qualquer dado que contrariasse o modelo era reinterpretado, ajustado ou simplesmente ignorado com extrema elegância intelectual. Não era uma fraude consciente, mas um auto-engano coletivo, alimentado pela repetição e pela validação social dentro da ciência. Quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava abandoná-lo, porque ele já estava entranhado em métodos, livros e na formação de novos pesquisadores. O erro começou pequeno, quase inofensivo, mas cresceu até se tornar um pilar do conhecimento aceito. E quando um pilar sustenta todo um edifício, removê-lo parece arriscado demais, mesmo quando as rachaduras começam a aparecer. Esse medo travou experimentos, atrasou descobertas e limitou perguntas que poderiam ter mudado o rumo da história muito antes. Enquanto isso, civilizações inteiras construíam tecnologias, sistemas e teorias sobre uma base instável, sem perceber. O avanço não parou, mas seguiu torto, como alguém tentando correr com uma âncora invisível presa aos pés. Somente quando as falhas ficaram grandes demais para serem ignoradas, a ciência foi forçada a olhar para o próprio espelho. O momento de ruptura não veio de uma grande revelação isolada, mas de uma sequência incômoda de pequenos detalhes que não se encaixavam mais. Resultados inconsistentes começaram a se acumular, e explicações cada vez mais complexas foram criadas apenas para salvar o modelo antigo. Quando uma teoria precisa de ajustes infinitos para continuar de pé, ela deixa de explicar a realidade e passa apenas a protegê-la de críticas. Alguns pesquisadores perceberam que o problema não estava nos dados, mas na lente usada para interpretá-los. Ao mudar a pergunta, algo inesperado aconteceu.
o mundo deixou de parecer confuso e passou a fazer sentido novamente. Esse novo olhar revelou que o erro original não era técnico, mas conceitual, uma suposição inicial aceita sem teste rigoroso. Durante todo esse tempo, a ciência não estava avançando na direção errada, mas andando em círculos ao redor da mesma ideia. O choque foi profundo, porque aceitar o erro significava reescrever livros, rever aulas e admitir um atraso histórico. O que antes parecia sólido desmoronou rapidamente, mostrando que a fragilidade estava escondida sob décadas de confiança. Curiosamente, uma vez quebrado o bloqueio mental, o progresso acelerou de forma quase explosiva. Descobertas que levariam séculos aconteceram em poucas décadas, como se o mundo tivesse finalmente sido destravado. Esse salto mostrou que o verdadeiro limite não era tecnológico, mas psicológico, e isso muda tudo. Quando o erro finalmente caiu, ficou claro que o atraso não foi apenas científico, mas humano, social e até filosófico. Tecnologias poderiam ter surgido antes, vidas poderiam ter sido salvas e crises inteiras talvez nunca tivessem existido. A percepção do tempo mudou, porque ficou evidente que o progresso não avança de forma linear, ele depende de onde a mente está disposta a ir. O mais inquietante é perceber que a inteligência necessária sempre esteve disponível, mas faltou permissão para questionar. A ciência, que deveria ser um espaço de dúvida constante, havia se transformado temporariamente em um sistema de crenças protegidas. Isso revela um padrão perigoso. Quando uma ideia vira identidade, abandoná-la parece uma ameaça pessoal. Mesmo após a correção, o rastro do erro continuou influenciando decisões, teorias e modelos por muito tempo. Velhos hábitos intelectuais não desaparecem junto com novas descobertas. Eles resistem silenciosamente. Esse atraso acumulado mostra que o maior obstáculo ao conhecimento não é a falta de dados, mas o apego emocional às explicações. Cada geração herdou não apenas descobertas, mas também limitações invisíveis impostas pelo passado. Ao olhar para trás, a pergunta inevitável surge: quantos outros erros ainda sustentam o mundo moderno? E mais importante, quantos deles continuam intocados apenas porque parecem funcionar bem o suficiente? A história desse erro científico não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente que você vive agora. Ela prova que o conhecimento humano pode avançar rapidamente, ou ficar estagnado por séculos, dependendo das perguntas que escolhemos fazer. O mundo não foi atrasado por falta de genialidade, mas pelo medo coletivo de abandonar uma explicação confortável. Sempre que uma ideia deixa de ser questionada, ela começa a envelhecer, mesmo que ainda pareça funcionar. Esse é o verdadeiro alerta escondido nessa história. O progresso não morre por ausência de respostas, mas por falta de desconforto intelectual. Hoje, novas teorias ocupam o lugar das antigas, e muitas delas carregam o mesmo risco silencioso. Se você acompanha a ciência apenas para confirmar certezas, talvez esteja repetindo o mesmo padrão que atrasou o mundo. Mas se você observa com desconfiança saudável, cada descoberta se transforma em uma porta, não em um muro. Essa inquietação que separa avanço real de ilusão de progresso. Por isso, continue explorando, questionando e desconfiando até mesmo do que parece óbvio demais. Aqui, cada vídeo existe para desafiar ideias confortáveis e revelar os limites invisíveis do conhecimento humano. E se essa história mexeu com a forma como você enxerga a ciência, permanecer nessa jornada é a única forma de não repetir os mesmos erros. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.